Muito bem. Esse é o cenário. Nós temos um grande banco, um grande sistema com bancos, mas extremamente descentralizado, com bancos operando do ponto de vista do crédito de longo prazo, bancário, corporativo. E o mercado de capitais? Essa coisa, às vezes, divinizada pelo... Bom, crédito corporativo é uma coisa que sempre teve aí, é uma coisa da natureza do sistema? Não. Crédito corporativo, títulos, debêntures, é uma experiência americana. Os únicos caras que tinham mercados de títulos corporativos para valer até 1980 são os Estados Unidos. Por que eles tinham isso? Bom, em boa medida, porque eles tinham uma regulação toda específica dos anos 30 que amarrava todo mundo. Então, eles desenvolveram mercados de títulos. Não tinha na Europa, não era assim, não tinha no Brasil, não tinha na América Latina, não tinha nada, não tinha lugar nenhum. Certo? Basileias, todas as restrições que foram sendo colocadas aos bancos, de certa maneira, estimularam o desenvolvimento do mercado de títulos. O euro foi isso, a Ásia, depois o euro na Europa, quando surgiu, e a integração dos mercados fomentou isso, na Ásia, depois da crise de 97, que os bancos ficaram parados, também aconteceu isso, e na América Latina, idem. O que é muito interessante é o número brasileiro. Aqui, obviamente, tem nota promissória, mas a título, ou seja, a securitização dos ativos, o uso de mercados de capitais como forma corrente do crédito corporativo, cresceu estupidamente, e o do Brasil não foi nada diferente. Né? Isso poderia parecer uma primeira boa notícia com relação à minha pergunta inicial. Certo? O Brasil está ficando normal? Do ponto de vista de alguns dados, sim. Certo? Quando a gente olha a riqueza financeira que o Fernando estava se falando, e a gente olhar como ela evoluiu no Brasil, certo? Do ponto de vista da composição dela, medida em PIB, é muito interessante a gente ver que o título, por excelência de longo prazo, teve uma performance maravilhosa. Eu saí de 6% do PIB para 13%. Certo? Tem coisas parecidas? Tem. É o LF, mas o LF está substituindo CDB, tá certo? Temos aqui o famoso título de cessão de créditos, mas isso aí é uma operação de curtíssimo prazo, né? Todo mundo hoje em dia aplica por razões de arbitragem regulatória. Ok. Mas eu estou dizendo, isso também é um sinal extremamente interessante de que o mercado estaria evoluindo na situação, na direção que a gente quer. E isso tudo está acontecendo num período em que os títulos públicos estão diminuindo. Poxa, genial. Do ponto de vista da tese liberal, está havendo um crowding, o Estado está saindo, o setor privado está indo, e o crédito está indo para o longo prazo. Maravilha. Essa é a melhor história que a gente podia contar. Tá certo? Nos dados. Não fiquem muito animados. A história não é ruim, mas talvez não seja tão bonita quanto aqueles dados globais mostram. O primeiro dado é o seguinte: vamos olhar que debêntures são essas que estão surgindo no mercado. E aí é muitíssimo interessante que os créditos de longo prazo, leasing, o setor de leasing é o setor mais relevante e é ele que faz a curva. 2004, 2007 é a empresa de leasing. Haja caminhão, haja ônibus, haja carro, etc. Que história é essa? Certo? E aí a gente vê a partir de 2007, bom, isso é crédito de longo prazo, esse vermelhinho? Não. Isso é miragem. Né? Ou, se vocês quiserem, na linguagem do mercado, isso não é nada mais do que um Zé com Zé. Certo? O que é um Zé com Zé? Um Zé com Zé eu vou fazer uma operação comigo mesmo só para originar um papel. Trazendo em miúdos, nada mais é do que o seguinte: os bancos não podem emitir debêntures, as debêntures não pagam imposto, o crédito de debêntures não é bancário, portanto, ele não tem que gerar reservas no Banco Central. Então, eu vou emitir debênture, é muito melhor que emitir um CDB. Mas eu não posso emitir debênture porque eu sou banco. Mas eu tenho uma leasing que pode. Ok? Isso aqui é CDBenture. A leasing emite o papel, o banco compra, o dinheiro volta pelo interbancário sem pagar imposto, o banco tem um papel na mão e vende como se fosse uma debênture sem pagar imposto e sem ter que provisionar no Banco Central. Alguma irregularidade sobre isso? Não.
Algum problema legal ou fiscal? De jeito nenhum. Tudo isso é absolutamente correto, do ponto de vista da regra. Os bancos estão simplesmente fazendo o papel deles de eficientizar a captação deles. Não é disso que se quer? Os bancos não têm que gerar lucro, não são com propósito privado? Ok. Estou fazendo arbitragem regulatória e arbitragem fiscal porque o sistema assim o permite. Não há nada criticável. Meu único ponto aqui a dizer é: isso é miragem. Não é? Então nós vamos ter que tirar isso da estatística. Ok. Isso é nada. Não pode se olhar aqueles 12 como alguma coisa. Mas, eventualmente, a gente pode olhar esses 4 que estão aqui e achar que é alguma coisa que a gente possa trabalhar com eles.